Sejam mais uma vez bem-vindos, que possamos aqui hoje ter momentos de reflexão sobre a vida, sobre frases, temas que possam nos engrandecer de alguma forma e que ao fim dessa fala possamos sair daqui pensando um pouco mais, refletindo um pouco mais. E essa fala de hoje é oportunamente interessante. Acredito que há alguns pais, talvez alguns professores aqui hoje. Isso vai nos ajudar como exemplos para que a gente entenda um pouco o que significa esse título. Foi dito aos antigos, porém eu vos digo, que está em várias frases de Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, no Novo Testamento da Bíblia. Essa é a quarta fala que eu faço aqui sobre o Sermão da Montanha, e talvez venham outras, tamanha riqueza desse tema. Para aqueles que são pais, eu imagino que para um pai que educou um filho 30, 40 anos atrás, talvez se fosse educar um filho hoje, dissesse para ele, naquela época antiga, eu disse dessa forma, mas hoje eu digo de outra. Talvez professores, da mesma forma, um professor que ensinou matemática 40 anos atrás e que continua ensinando matemática hoje, talvez diga para os alunos, naquela época eu disse de uma forma, hoje eu vou te dizer de outra. E talvez um pai, um professor, ele esteja ali nas suas funções, falando de amor, de aprendizado, de gratidão, de virtudes. Estarão falando das mesmas virtudes, dos mesmos valores, mas os instrumentos mudam, as instruções mudam. À medida que a gente evolui, à medida que a ciência evolui, a tecnologia evolui, a religião evolui, a filosofia evolui, esses três pilares da doutrina dos espíritos, nós vamos conseguindo falar dos mesmos assuntos de formas diferentes. E seja porque os instrumentos mudam, seja também porque a capacidade dos professores e dos pais já evoluiu, já é diferente, e também pela capacidade daqueles que estão ouvindo, sejam filhos, sejam alunos. A cada encarnação, a cada geração que chega, essas gerações chegam com mais informações, mais preparadas para ouvir determinados assuntos e mais abertas para discutir esses assuntos com mais naturalidade. Talvez o plano aqui hoje seja um pouco ousado, porque nós vamos voltar bastante tempo na história, vamos voltar em Moisés, cerca de 1.400 anos de Jesus Cristo, vamos passar por Jesus Cristo, lá perto do ano zero, se é que assim podemos dizer, e depois recomeçar lá por volta de 1850, quando a doutrina dos espíritos foi codificada, e do que veio de lá para cá, tentando pincelar alguns pontos que tanto nos ajudam a enriquecer o conhecimento humano, a trazer mais elementos para que possamos processar a vida, entender melhor a vida e comportar melhor diante dos desafios que cada um de nós encontramos a cada dia. No livro Consolador, o Emmanuel, que trouxe as mensagens codificadas por meio do Chico Xavier, é uma das obras, uma das mais bonitas, pelo menos na minha opinião, codificadas pelo Chico Xavier, tem uma seção que ele trata especificamente do Antigo Testamento, que é pouco trabalhado na doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos, por ser uma doutrina essencialmente cristã, ela trabalha no Evangelho as mensagens do Novo Testamento, que são as mensagens de Jesus Cristo, codificadas por Lucas, João, Mateus e também pelo apóstolo Paulo, em suas cartas, principalmente.
Mas lá no Novo Testamento, do livro Consolador, o Chico faz, com Emmanuel, eles fazem esse apanhado, e o Chico diz que no Antigo Testamento que haviam muitas mensagens em linguagem essencialmente simbólicas e pouco acessíveis ao cidadão comum. E ao longo dessa fala a gente vai ver por quê que foi necessário naquela época Moisés trazer, e a gente está falando principalmente de Moisés, utilizar essas mensagens com tanta simbologia, dada a dificuldade da população que habitava a terra mais de 1000 anos antes de Cristo. Mas ele faz uma ressalva que, uma vez perguntado, o Emmanuel perguntado se ainda seria razoável fazer leitura do Antigo Testamento, se teria algum valor, aí o Chico diz, olha, tem algumas mensagens muito interessantes lá, é um livro muito rico, do ponto de vista histórico é muito rico, tem muitas lições de vida extremamente interessantes no Novo Testamento. Então é uma mensagem, é um livro, são obras que certamente vale a pena serem lidas, mas que sejam percebidas com essas ressalvas. Foi um contexto de 1400 anos aproximadamente antes de Jesus Cristo. É um contexto totalmente diferente de quando Jesus Cristo veio à Terra e de quando a doutrina dos Espíritos foi codificada em 1850, que também é totalmente diferente do contexto que nós vivemos hoje. Então, as mensagens evoluem de acordo com a capacidade de quem está trazendo as mensagens, trazê-las, e também de acordo com a capacidade de quem habita a Terra naquele momento em recebê-las. É sobre isso que falaremos aqui hoje. E a Bíblia ela nos traz, pelo menos em algumas traduções, essa frase atribuída a Jesus Cristo, que eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. E diz no livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 16 a 18, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Esse livro, essa parte de Mateus no Novo Testamento da Bíblia é reproduzida no Evangelho segundo o Espiritismo, que continua: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma que está acima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele para por aí. Mas essa mensagem, que também está no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, ela continua com essa frase que o Allan Kardec decidiu não reproduzir no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque eu, o Senhor vosso Deus, sou o Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na 3ª e na 4ª gerações, daqueles que me aborrecem, e uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amem e guardam os meus mandamentos. Essa última parte está no Antigo Testamento da Bíblia, no livro do Êxodo, mas não está na codificação de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a Federação Espírita Brasileira, ela fez uma nota de rodapé de por que não estar no livro, bastante interessante para a gente entender, principalmente hoje, que nós conseguimos, nós espíritas, praticantes da doutrina espírita, ou que pelo menos achamos que praticamos e que gostamos de estudar, que diz o seguinte: no livro do Êxodo, nas traduções originais principalmente, essa parte que diz
que puno a iniquidade dos pais nos filhos, em vez de estar escrito na terceira e na quarta gerações, lá está escrito até a terceira e a quarta gerações. E talvez, até por precaução, o Allan Kardec não tenha reproduzido essa frase do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque vejam, essa percepção que tinha de Deus no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, era um Deus que punia. Naquela época se falava de um Deus que punia. E mais ainda, que punia os pais nos filhos. Os pais que talvez tivessem praticado algo que tivesse em desacordo com aquela visão de Deus no Antigo Testamento, os pais seriam punidos nos filhos até a terceira e a quarta gerações. E para a gente que é espírita, isso não faz sentido. E para qualquer corrente filosófica que estude a doutrina dos espíritos, não faz sentido, porque nós entendemos que cada espírito tem a sua individualidade. E em vez de trabalhar com punição, trabalhamos com causa e consequência. Qualquer ato que praticarmos terá consequências. Mas essas consequências, quem sofrerá essas consequências é a própria individualidade, é aquele espírito que praticou, e não os filhos, bisnetos, tataranetos. Porque quando se diz no Antigo Testamento, na maioria das traduções, até a terceira e quarta gerações, a impressão que se dá é que Deus punirá o que aquele pai fez de errado até a quarta geração, que vai de pai, filho, neto, bisneto, tataraneto. Mas a Federação Espírita fez essa tradução, essa correção, dizendo que a tradução original, quando a gente vai lá no hebraico, que foi a língua onde foi codificado o Novo Testamento, lá se diz na terceira e na quarta geração. E por que na terceira e na quarta geração? Porque, segundo os espíritos, inclusive Antônio Grimm, que é um dos espíritos que compõem a mentalidade dessa casa, ele nos diz que quando nós desencarnamos, é pouquíssimo provável que consigamos reencarnar pouco tempo após o desencarne. De forma que é pouquíssimo provável que alguém que desencarnou agora reencarnará em uma geração de seu filho ou de seu neto. O irmão Grimm, em certa mensagem, ele chegou a dizer cerca de 80 anos ou mais. Seria no mínimo 80 anos após o desencarne para a gente conseguir voltar à Terra novamente. Isso é até por uma proteção nossa. Imagine para quem desencarnou há 40 anos atrás, se fosse possível voltar agora. Talvez reencontrasse na Terra algumas pessoas com quem conviveu, algumas pessoas com quem ele praticou atos que ele talvez tivesse, depois de desencarnado, feito uma grande revisão e tivesse talvez até vergonha. Como seria essa convivência? Então, até por proteção, os espíritos nos dizem que é pouquíssimo provável, em raríssimos casos, acontece de reencarnar até 80 anos após a geração seguinte. Então, essa tradução que está na maior parte do Novo Testamento, que diz até a terceira geração, quando se busca lá na versão original das Escrituras do Antigo Testamento, que a gente vai no hebraico, se diz na terceira e na quarta geração. E aí vem a pergunta: Jesus veio cumprir ou completar a lei? E aí eu fui pedir ajuda para um filósofo brasileiro chamado Huberto Roden, e ele diz que há traduções inexatas que dizem cumprir em vez de completar ou levar à perfeição. E Roden diz: tanto no original grego como na tradução latina Vulgata está completar.
se Jesus tivesse vindo apenas cumprir a lei antiga, aquela lei de Moisés, e não para lhe dar perfeição, não teriam sentido as palavras: foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Seria Jesus um discípulo de Moisés, mas não um mestre de perfeição superior. Jesus fala de atitude interior, enquanto Moisés se contenta com atos exteriores. Jesus veio trazer questionamentos para nos fazer pensar sobre os nossos atos, enquanto Moisés, ele falava de atos externos. E Roden continua: se Jesus tivesse abolido a lei antiga, ele teria sido revolucionário, demolidor. Mas se Jesus tivesse apenas cumprido a lei antiga, ele teria sido tradicionalista, conservador. Mas Jesus conservou o que havia de bom e acrescentou novo elemento bom. Ele é um verdadeiro evolucionista no terreno espiritual moral, sobre a base do passado e do presente, ele ergueu o edifício do futuro. Veja que percepção interessante que o Roden nos faz pensar. Jesus Cristo, ele não podia, pelo contexto que ele encarnou, 1400 anos depois de Moisés, ele não poderia simplesmente chegar para uma população inteira que acreditava nas palavras de Moisés e dizer: acabou, o que Moisés falou não vale mais nada. De agora em diante, o que é mais importante é o que eu vou dizer. Ele, com toda a sua sabedoria, ele disse: Moisés disse desta forma, eu vou lhes acrescentar algumas coisas. Ele pegou tudo que havia de bom nas mensagens de Moisés, ele preservou e foi acrescentando novos elementos bons. Assim como a filosofia em geral faz, e por isso a filosofia é um dos pilares da doutrina dos espíritos. E aqui é interessante a gente pensar, quando o Roden fala dessa tradução da Vulgata, da tradução latina Vulgata, e lá no Antigo Testamento, quando a Federação Espírita também fez a referência a essa Vulgata, a tradução chamada Vulgata, vale um parêntese muito interessante, porque essa tradução, ela foi feita por um espírito que encarnou aproximadamente no ano 342 depois de Cristo, viveu até aproximadamente o ano 400, chamado Jerônimo, que para os católicos é o São Jerônimo. Em alguns países o São Jerônimo, inclusive, é muito devotado. Mas esse Jerônimo, ele encarnou na Itália, bem no norte da Itália, perto da divisa com a Eslovênia, hoje. E ele era de uma família financeiramente de bons recursos, então ele teve muito acesso à educação. Ele foi educado desde cedo por um especialista em gramática, o qual o ensinou várias línguas, e depois ele foi para Roma, e em Roma ele estudou o grego, e depois ele se especializou em hebraico. Mas inicialmente, ele traduzia livros da literatura comum. Ele não se interessava tanto pela Bíblia. Mas depois de um certo sonho, que teria sido dito a ele que ele teria um trabalho muito interessante em relação à religião, ele demorou um tempo para absorver essa ideia, mas depois de algum tempo ele se interessou muito pela Bíblia, e o Papa da época, ele comprou essa ideia de Jerônimo de traduzir a Bíblia e contratou Jerônimo para traduzir a Bíblia para o latim. E o Papa tinha um grande interesse, porque naquela época as escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, elas eram lidas por meio de várias traduções, algumas com incorreções, algumas até com incorreções por interesse. Então o Papa contratou o Jerônimo, dada a capacidade dele com a língua, com o conhecimento de várias línguas,
para que ele fizesse essa tradução e harmonizasse o Antigo e o Novo Testamento. Então ele foi buscar no hebraico, no original hebraico, foi atrás de todas as escrituras no original hebraico e traduziu para o latim. E o Novo Testamento, que veio bem depois do Antigo Testamento e que traz as mensagens de Cristo, ele foi buscar no grego, que era a língua onde a maior parte das escrituras tinham sido codificadas no Novo Testamento. Então vale esse parênteses do latim, um pouco dessa história do Jerônimo, que vale a pena também pesquisar um pouco sobre a história dele, para quem tiver um pouco mais de interesse. E por isso que o irmão Antônio Green, que é um dos espíritos que trabalham conosco nessa casa, que está à direita de vocês aqui, a Thaís fez uma palestra que fala um pouco sobre a obra dele na semana passada. O irmão Antônio Green, ele nos fala sobre usinar a vida. É usinar no sentido de processar a vida. Isso que o Jerônimo nos fez é exatamente isso, processar a vida. Ele foi lá nas mensagens originais, na original do Antigo Testamento, no hebraico, no original do grego, no Novo Testamento, traduziu para o latim e, a partir daí, essa versão do Jerônimo ficou, pelo menos até perto do ano 1500, como a versão super difundida da Bíblia, até quando chegou a prensa de Gutenberg, e ela inclusive ficou conhecida como a Bíblia de Gutenberg, porque quando Gutenberg chegou e inventou a prensa, foi-se possível divulgar mais livros, e inclusive a Bíblia foi o livro mais divulgado da época, e foi chamado, na época, a Bíblia de Gutenberg. E o irmão Green, ele nos traz esse questionamento, nos chama para esse sentido de processar a vida, de a gente ir na informação original, de saber como está dito, como ela foi dita ao longo do tempo, para que a gente consiga processar a vida, ou principalmente essas mensagens de grande valor, que nos trazem muitos valores, da forma como deveria ter sido. Porque é só assim que a gente vai conseguir processar paz, conseguir processar alegria, serenidade, gratidão, sabedoria, da forma que os Espíritos nos trouxeram. E fazendo um paralelo entre Moisés, Jesus Cristo e a doutrina dos Espíritos, o Antigo Testamento ele foi personificado em Moisés, porque Moisés atribuiu a origem divina às leis para imprimir autoridade, como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. E a gente voltando um pouco mais na história, e até não muito atrás, talvez até o iluminismo pelo menos, todos os reis até então, eles se diziam enviados de Deus. Então Moisés, na época que ele veio, ele precisou imprimir a autoridade divina para que as mensagens dele fossem aceitas. A autoridade do homem na época de Moisés precisava se apoiar na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar aquelas criaturas daquela época. Por isso Moisés falava em um Deus que punia. Mas depois veio Jesus Cristo no Novo Testamento, e o Novo Testamento está personificado na imagem de Jesus Cristo, porque Jesus deu às leis o verdadeiro sentido e as adaptou. Em vez de falar que ele destruiria as leis, ele fez adaptações de acordo com o grau de adiantamento dos homens de 2000 anos atrás. Então Cristo ele modificou profundamente as leis de Moisés propriamente ditas. Ele combateu os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações e reduziu tudo que Moisés trazia em uma prescrição principal: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E depois a gente vai ver um pouco, resumidamente, essas mensagens. E o Espiritismo, que foi codificado 1850 anos aproximadamente após Jesus Cristo,
ele não está personificado em nenhuma individualidade, em nenhum homem, em nenhum ser. Para nós espíritas, e segundo a doutrina, ela nos traz que Moisés trouxe a primeira revelação, Jesus Cristo a segunda revelação de Deus, e a doutrina a terceira revelação da lei de Deus, que nos vem revelar a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. A doutrina dos espíritos veio nos trazer, de forma muito clara, a sobrevivência do espírito após a morte. Como que ocorre como que se dá essa vida após a morte? Mas também não veio nos esclarecer tudo, porque nós não estamos em condições de aprender tudo, de entender tudo que os espíritos gostariam que nós pudéssemos aprender. O livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, ele, principalmente nas partes iniciais, tem perguntas bastante incisivas ali de quem é Deus, como aconteceu a criação do mundo. Ele faz uma comparação, inclusive, com a Gênese do Antigo Testamento. É um livro muito rico que vai nos trazer essa natureza do mundo espiritual e como ela faz relações com o mundo corporal, com essa vida que a gente está hoje como encarnado. E ela não vem de forma nenhuma destruir a lei cristã. Muito pelo contrário. Ela vem fortalecer as mensagens de Jesus Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele contém exclusivamente as mensagens de Jesus Cristo do Novo Testamento, principalmente o Sermão da Montanha. Então não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução, trazer mais esclarecimento. Nada ensina em contrário ao que ensinou Jesus Cristo, mas desenvolve as mensagens de Cristo, completa, nos ajuda a explicar em termos claros, para que todo mundo possa conseguir entender muitas mensagens, muitas parábolas que Jesus Cristo fez de forma mais alegórica, para que o povo daquela época conseguisse entender, e que até hoje nós não conseguimos entender algumas. Então, a cada dia, os Espíritos vão nos trazendo mensagens, na medida que nós conseguirmos entender. Assim como foi feito com Moisés, na época que Moisés veio, e como foi feito na época que Jesus Cristo veio. Então, a doutrina dos Espíritos, ela não está personificada em nenhum ser, mas não podemos dizer que em um coletivo, porque são vários espíritos que participaram dessa codificação, espíritos encarnados e desencarnados. Quando nós formos lá, para quem tiver interesse em ler as obras básicas, nós vamos ver mensagens de espíritos encarnados, que estiveram encarnados, como o apóstolo Paulo, como o Agostinho, que para os católicos são o Santo Agostinho, assim como tantos outros que depois de desencarnados vieram nos trazer mensagens. E no livro O Consolador, o Emmanuel com Chico Xavier, ele inclusive nos diz que Jesus Cristo, nós não podemos classificar Jesus Cristo como um filósofo e nem como com esses valores humanos que nós conhecemos hoje, propriamente ditos. Jesus Cristo, ele é um ser de tamanha elevação que ele está muito acima desses valores humanos que nós conhecemos. Ele foi um ser enviado por Deus para que possamos conhecer melhor a vida. E aqui, fazendo um paralelo desses 3 estágios, lá em Moisés, em 1400 a.C. aproximadamente, e em Jesus Cristo, e depois no Evangelho segundo o Espiritismo, por volta de 1850, Moisés, na época que ele veio, ele conseguiu dizer: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Quando Jesus Cristo disse: naquela época os antigos disseram, porém eu vos digo, todo aquele que se irá, se puser em cólera contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Reconcilie com seu irmão. Veja a diferença de mensagens. Moisés diz: aquele que matar estará sujeito a julgamento.
Jesus Cristo está dizendo: aquele que se irar, aquele que agir com ira, com cólera, estará sujeito a julgamento. Mas ele já diz, começa a dizer, que tipo de julgamento é esse? Reconcilie com seu irmão. Gente, o que Jesus Cristo está dizendo é que não será punido, como se dizia no Antigo Testamento, que Deus irá punir a pessoa, mas que a pessoa que cometeu algum ato com ira diante de um irmão, que ele tentasse pelo menos reconciliar com o irmão. E na época do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos acrescentaram mais, que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei. Eles foram além da ira. Quando a gente pronuncia qualquer palavra que seja ofensiva, ela é contrária à lei de amor, é contrária à lei de Deus. A cólera torna infelizes todos os que estão à sua vida. Então a gente veio aqui primeiro em aproximadamente 1400 anos de Cristo, depois em Jesus Cristo e depois em 1850, aproximadamente, depois de Cristo. E quando Chico Xavier, com o Emmanuel, codificaram o livro Seitas de Luz, o Emmanuel foi mais além desse não matar, que já tinha passado para irar e depois virou uma palavra ofensiva. O Emmanuel disse ao Chico: não frustrarás a tarefa dos outros, porque a suponhas inadequada, de vez que toda tarefa promove quem a executa, sempre que nobremente cumprida. O Emmanuel tinha dito para o Chico que esse não matarás não se refere unicamente à vida do semelhante, que esse matar tem muitos sentidos. E hoje a gente pode levar para a destruição de espécies vegetais que nós estamos precisando reflorestar para ajudar a evitar tantas tragédias, a mortalidade de animais, e a gente pensa em animais maiores, mas mesmo de tantos outros animais, como uma simples abelha, que alguns dizem que algumas espécies de abelhas já estão em extinção. E o Emmanuel veio trazer com Chico, acrescentar em relação a valores, que matarás vai bem além da vida do semelhante. Não dilapidarás a esperança de ninguém, porquanto a felicidade não é a mesma na experiência de cada um. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, considerando que de criatura para criatura difere a face do êxito. Não aniquilarás com inutilidades o tempo de seus irmãos, porque toda honra é agente do sagrado nos valores da criação. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros, observando que as estradas para Deus obedecem às estruturas e às direções que variam ao infinito. E daí vem a liberdade de religião, de respeitarmos a religião de cada um. Não há religião melhor do que a outra. Cada um encontra o seu caminho em cada época de acordo com a sua condição. E pegando mais algumas comparações, o Moisés, na época de Moisés, se dizia olho por olho, dente por dente. E Jesus veio dizer: a quem te ferir na face direita, ofereça também a esquerda. E os Espíritos vieram esclarecer: não se deve pagar o mal com o mal. Oferece um outro lado, mostre que há uma outra possibilidade. Na época de Moisés foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus Cristo veio dizer praticamente o contrário: amai vossos inimigos e orais pelos que vos perseguem. E os Espíritos acrescentaram: amar os inimigos é não lhes guardar ódio, rancor ou desejos de vingança, é não opor obstáculo à reconciliação com eles, ainda que não estejamos, não somos obrigados a conviver com pessoas que nos fizeram mal. Não estamos preparados para isso, talvez. Mas pelo menos que não oponhamos, caso eles se disponibilizem a se reconciliarem conosco. Na época de Moisés foi dito: não adulterarás. Jesus Cristo disse: aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela,
já em seu coração cometeu adultério. E os Espíritos nos disseram: a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no coração. Veja que na época de Moisés, e por muito tempo, a mulher era vista como algo totalmente submisso, quase como um objeto. Mas Jesus Cristo, ele já trouxe uma mensagem de dar dignidade ao personagem feminino, aquele que olhar com mau desejo com ela. E o que é o mau desejo com ela? Mau desejo é qualquer coisa, qualquer sentimento ruim para com a mulher. E os Espíritos nos acrescentam que a verdadeira pureza está nos nossos sentimentos. E os Espíritos, eles não nos trazem respostas para tudo, até porque nós não estamos preparados. Como nos vimos aqui na época da codificação, foi trago alguma mensagem e ao longo do tempo, os Espíritos que vieram depois, preparados para receber essas comunicações com o além-túmulo, nos enriqueceram tanto, como Chico Xavier, trazendo mensagens de Valdo Vieira, Humberto Campos, Emmanuel, André Luiz, o Mauri Rodrigues da Cruz, com as mensagens de Marinda Fidelis, de Leocádio José Correia e de Antônio Green. E a doutrina dos Espíritos, ela também vem nos explicar a influência do Espiritismo para o progresso. E foi feita essa pergunta no livro dos Espíritos, e a resposta está na questão 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E os Espíritos responderam: destruindo o materialismo, o Espiritismo faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem ou o ser humano perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas, cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Os Espíritos estão nos dizendo que o papel da doutrina dos Espíritos é basicamente aquilo que quase toda a literatura mais moderna, e principalmente a filosofia, nos tem dito. Não faz sentido preconceito de espécie nenhuma, de nenhuma. Haja como irmão. Aquele que você olha para ele em qualquer lugar e você acha que ele é totalmente o oposto do que você pensa, ele é filho de Deus, assim tanto como você. E que para melhorarmos, hajamos com solidariedade. É a solidariedade que nos fará unir como irmãos. E é a solidariedade que nos está nos fazendo agora, neste exato momento, o Brasil inteiro se mobilizar para ajudar aqueles irmãos lá no Rio Grande do Sul, sofrendo com as enchentes, alguns há 3 semanas, sem água, sem energia, alguns sem casa, alguns sem saber até onde moravam. Porque quando eles voltam para o lugar de origem, até onde existia um lote de suas casas, não existem mais. E o irmão Leocádio José Correia, que é um dos espíritos que nos intuem nessa casa, ele nos diz que a vida inteligente significa permanente construção da personalidade, da identidade, da espiritualidade, da moralidade, do caráter e, fundamentalmente, da singularidade humana. A Terra é uma escola que poderosamente ensina, através da diversidade de experiências, o homem a ser ele mesmo. A mensagem espírita é viva, reagente, desperta no homem a consciência do dever para com todos, a força da responsabilidade social, da cidadania, o interesse pelo próximo, a interação, a consciência crítica da eternidade. E é por isso que a doutrina dos Espíritos, por ter pilares na ciência, na filosofia e na religião, ela é uma doutrina viva. Muitos procuram a casa espírita querendo ter uma mensagem de um ente querido que já desencarnou, ou querendo receber para ele mesmo alguma mensagem de quem está do outro lado. Mas a doutrina dos Espíritos, ela vem nos falar de vida. Qual é o sentido da nossa vida agora? Se nós não entendermos por que estamos aqui,
Por que nós estamos nesta casa agora? Por que eu escolhi religião X em vez de religião Y? Por que eu trabalho numa determinada frente em vez de outra? Se nós não entendermos a vida de agora, ficará muito difícil entender a vida do futuro e, principalmente, entender as mensagens que os irmãos desencarnados nos gostariam de trazer. E falando nas mensagens que os desencarnados nos trazem, devemos pensar se nós somos bons receptores desse progresso. E aqui, novamente, eu vou buscar a ajuda do filósofo Huberto Roden. Ele nos diz que recipientes mais humanos e menos, que há recipientes mais humanos e menos divinos que Jesus. Que, em geral, todos nós somos mais humanos e menos divinos que Jesus. A mensagem, ela torna-se menos pura em contato com um recipiente não perfeitamente puro. Imagina se um Emmanuel, se um Leocádio José Correia quisesse trazer uma mensagem para mim. Rodney, coitado de mim, quanta dificuldade. Por isso eles escolheram Chico Xavier e Maurício Rodrigues da Cruz. E o Emmanuel, tentando deixar-nos mais claro, ele diz que uma mensagem 100% pura, em contato com um humano apenas 80% puro, chegará para nós apenas 80% pura, porque aqueles outros 20%, em maior ou menor grau, estarão mesclados com a impureza do humano. E tantos espíritos que trouxeram mensagens para o Chico Xavier, quanto os que trouxeram para o Maurício Rodrigues da Cruz, embora o Roden não seja espírita, essa percepção dele, ao interpretar o Antigo Testamento, vale muito para a gente aqui. Os espíritos, eles nos dizem, estudem, pesquisem, leiam literaturas que não sejam a literatura espírita, tentem entender a cultura de país X, de país Y, tentem entender quem está do teu lado, tentem entender quem nasceu no interior, quem nasceu na capital, quais são as diferenças, o que construiu a personalidade de cada pessoa, para que vocês estejam preparados para conseguir codificar as mensagens que os Espíritos querem nos trazer. E o Roden nos diz que o Antigo Testamento está cheio desses recebimentos impuros e que a lei de olho por olho seria uma delas. Olho por olho, dente por dente, apedrejar adúlteras. Ele diz, na visão do Roden, não faz sentido nenhum Jesus Cristo ou Deus ter dito naquela época, olho por olho, dente por dente. Imaginem, ainda que seja mensagens tragas por Moisés, se Deus diria, você deve matar quem te matou. Se faz sentido. É essa provocação que o Roden nos faz. Eu estou dizendo do Roden, ele não é espírita, mas é um filósofo que faz uma mensagem, que nos traz mensagens muito importantes. A mesma coisa ele faz esse paralelo com a mensagem das adúlteras. Ele diz, se fosse Jesus Cristo que tivesse ditado a mensagem dessa forma, como que Jesus Cristo teria tirado de uma praça pública uma adúltera que estava lá para ser apedrejada? Será que faz sentido ter sido Jesus Cristo que disse aquelas mensagens da época para os espíritos que escreveram as obras do Antigo Testamento? E aí a gente tem que pensar, qual era a capacidade dos espíritos que trouxeram as mensagens naquela época e a capacidade daqueles espíritos que codificaram, que escreveram os livros do Antigo Testamento. E também a capacidade de quem leria aquelas mensagens, porque de fato era um mundo muito cruel. E o Roden diz que Jesus Cristo é o veículo mais perfeito até hoje conhecido. A pura humanidade de Jesus não contaminou a pura revelação de Deus. E a mensagem que os Espíritos nos trazem corroboram isso que o Roden está dizendo. Em todas as obras, sejam nas obras básicas, nas obras posteriores que vieram dos Espíritos, eles nos dizem que Jesus Cristo é o veículo mais perfeito. E por isso que Jesus Cristo
é um dos fundamentos da doutrina dos Espíritos. Temos Deus como causa primária de todas as coisas e Jesus como o maior exemplo que tivemos aqui na Terra. E aí nos perguntamos, temos boa matéria mental para o progresso? E só voltando um pouco nessa mensagem anterior, em relação às mensagens do Antigo Testamento, quando o Chico Xavier foi questionado, quando ele codificou o livro Consolador, e nas mensagens de Emmanuel, quando ele fala do Antigo Testamento, Jesus Cristo ele poderia dizer que, olha, tem muitas pessoas importantes que passaram pela Terra e que vieram antes de Jesus Cristo e que não estão no Antigo Testamento, mas que são tão valorosos ou talvez com mensagens até mais claras do que aqueles livros que estão lá. E o Emmanuel cita, entre outros, Confúcio, que reencarnou na região do Oriente, na China, e Sócrates, que encarnou na Grécia 400 anos antes de Jesus Cristo. Então vejam que, fazendo esse paralelo no Antigo Testamento, o Emmanuel trouxe para o Chico que, olha, muitos estão lá, mas tem muitos outros que não estão no Antigo Testamento, mas que nos trouxeram valores tão brilhantes ou com mensagens mais claras. E aí voltamos para nós, se nós temos matéria mental para o progresso. Interpretamos o universo com um todo de forças dinâmicas expressando o pensamento do Criador e superpondo-se-lhe a grandeza indevassável, encontraremos a matéria mental que nos é própria, em agitação constante, plasmando as criações temporárias adstritas à necessidade de progresso. É uma mensagem também do Chico Xavier, mas aí já por meio do André Luiz, não do Emmanuel. O André Luiz, ele quer nos dizer que prepare, assim como o Leocádio da Correia nos diz, se a humanidade quer progresso, que prepare-se mentalmente para esse progresso. A humanidade já evoluiu muito em tecnologias, em questões relacionadas à medicina, à ciência, mas em relação a esse progresso espiritual, em valores morais, em questões de moralidade cristã. Porque nós temos a nossa mentalidade que nos é própria de acordo com a nossa necessidade de progresso. No macrocosmo e no microcosmo, nós ficamos ali tateando essas manifestações da eterna sabedoria que Deus quis nos trazer, desde Moisés, passando por Jesus Cristo, passando pela doutrina dos Espíritos na época da codificação e que continua nos chegando por várias frentes até hoje. Nós estamos tateando essa sabedoria de Deus e que Deus mobiliza agentes incontáveis para estruturar sistemas e formas em variedade infinita de graus e fases, de acordo com a capacidade de cada um. Para aquele que está numa área rural, lá no interior da Amazônia, Deus vai ter uma mensagem que vai chegar a ele. Para nós, nessa casa espírita, Deus vai ter outra. Para aqueles que estão em outras vertentes religiosas, Deus terá outra. E entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, surge a inteligência humana, dotada de faculdade de mentalizar e co-criar, empalmando para isso os recursos intrínsecos à vida do ambiente. E que do princípio elementar, fluindo incessantemente do campo cósmico, nós vamos ali procurando identificar e entender com as nossas imperfeições as energias profundas que produzem eletricidade, magnetismo, mas que ainda não conseguimos enquadrar em definições exatas de acordo com as condições da Terra. E são essas definições inexatas que se passaram na época de Moisés, que se foram passando na época de Jesus Cristo, já umas mensagens um pouco melhor, e que nós vamos evoluindo a cada dia, nos tornando espíritos a cada dia melhores. O Emmanuel, inclusive, ele disse que na época do Moisés, que quando Moisés ele proibiu essa comunicação com o mundo espiritual, como se for, entre aspas, né, porque é impossível proibir comunicação com o mundo espiritual,
mas talvez tenha sido até uma precaução para a humanidade daquela época, porque o Emmanuel disse para o Chico Xavier que naquela época o mundo era tão cruel que não havia seres preparados para receber alguma comunicação espiritual mais requintada, com maiores esclarecimentos. À medida que a humanidade vai evoluindo, nós vamos conseguindo agir um pouco mais próximos dessa moral cristã, nos perdoando, vivendo mais em harmonia, em solidariedade e tentando aí seguir o modelo de Jesus Cristo, que é aquele modelo de amor que ele veio nos transmitir, expandindo essa lei de Moisés, que nós temos vários exemplos na literatura que traz da vida de Jesus Cristo, como alguns aí, tirando Madalena dos preconceitos da época e dando a ela a dignidade feminina, desculpando Simão Pedro, que abdicava da lealdade de última hora, esquecendo aquele gesto impensado de Judas, que chegou a trair Jesus, e buscando do lado Paulo, o Saulo de Tarso, que era um adversário confesso, era um perseguidor de cristão, ele buscou em Paulo talvez o maior divulgador da sua doutrina. Então, esse amar a todos e ao próximo como a si mesmo, só nesses 4 exemplos aqui do livro Ceifas de Luz, também do Emmanuel com Chico Xavier, de Jesus tirando Madalena de todos os preconceitos da sociedade daquela época, do apedrejamento, desculpando Simão Pedro, esquecendo aquele gesto impensado de Judas que o traiu, buscando em Saulo de Tarso, que era perseguidor de cristãos, talvez o maior divulgador dessa doutrina. Então, por hoje, o tempo se estendeu um pouco mais até do que eu gostaria, mas para conseguir fazer esse mini resumo desses quase mais de 3.000 anos aí, passando por Moisés, Jesus Cristo e a codificação da doutrina dos Espíritos, tentando pensar para onde nós vamos, é nisso que eu gostaria que todos nós voltássemos para casa, pensando que a doutrina dos Espíritos é uma doutrina cristã, essencialmente cristã, e que ela vem reforçar esses valores cristãos e acrescentar no sentido de esclarecer, não mudar nenhuma vírgula, porque a maior perfeição que tivemos até hoje na Terra foi Jesus Cristo. Mas que vamos acrescentando aí até essas formas de que matar não se mata somente tirando a vida de alguém, mas que se mata de várias formas. Muito obrigado a todos. Nós pedimos que a partir de agora